La Casa de Papel parte 5. Esse vai ser o tema central do vídeo de hoje. Vou falar de algumas curiosidades, como a série começou e também algumas dicas de Madrid, onde a série foi gravada. Então, se você não me conhece, sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do canal Estruturando Ideias. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada. Aqui a gente fala de viagem, fala de investimento e La Casa de Papel é uma grande viagem e sempre me acompanha aí, séries e filmes de todos os lugares que eu vou. Então, vamos começar a falar da La Casa de Papel. Vou dividir esse vídeo por parte. A primeira parte eu vou falar um pouquinho da história dessa até então fracassada série. A série foi um grande fracasso, começou muito bem na Espanha e ao longo dos episódios foi caindo até que virou realmente um fracasso. E o que aconteceu? Um grande streaming chamado Netflix pegou e virou um fenômeno, sendo a série latina mais assistida de todos os tempos, e ainda continua. E com isso aconteceram algumas coisas que não foi tão legal. Imagina você ter um projeto super legal, ambicioso, com uma verba menor, e vem alguém com muito dinheiro, bala na agulha igual a Netflix e quer investir. Então você consegue ver as ideias e também a câmera, tudo aumentando ao longo dos episódios. O que é bom por um lado, né? Porque os personagens, todo mundo tem um pouco mais de liberdade, e o diretor Alex Pina também. Mas o ruim é que perde um pouco o foco. Pra mim, a primeira temporada, que é dividida em parte 1 e parte 2, que eles vão ali para a Casa da Moeda, na verdade, Banco da Espanha na segunda temporada, para a Casa da Moeda, ele é muito legal, a construção dos personagens e tal, só que depois eu acho que foi desandando um pouco. Isso porque você consegue ver o número de câmeras muito maior, os personagens estão mais desenvoltos, mas assim, começa a repetir muito porque eles não têm mais o que fazer. Eu acho que poderia ter acabado ali na primeira, segunda temporada e ponto, só Casa da Moeda. Aí eles quiseram inventar todo mundo voltando para o Banco da Espanha. E se vocês repararem, ele tem é muito forte a presença do Tarantino na Casa de Papel. Tanto nas referências, tem uma hora lá até que eles brincam, acho que eles devem ter recebido tanta mensagem falando que eles estavam copiando ou se inspirando no Tarantino, que eles brincam, isso não é um filme do Tarantino. Porque, primeiro, o nome das pessoas não é revelado, e sim cidade. No Tarantino, Cães de Aluguel, de 93, também é igual, Mr. Orange, Mr. Pink. E outra coisa também que pode ser já uma curiosidade e pode ser um fim igualzinho do Tarantino, é que no Cães de Aluguel, no final, ninguém se dá bem. Todo mundo acaba errando. E pode ser o que acontece aí na Casa de Papel. Apesar que a Casa de Papel é um pouco diferente, o professor ele é bem ambicioso, é mais inteligente, enquanto Cães de Aluguel já começam ali com 2 minutos de filme falando de Like a Virgin, da Madonna, você já sabe que vai ser um fracasso, que os bandidos estão falando de música ao invés de se concentrar no roubo. Então essa primeira parte ficou assim muito aberta, mas depois não conseguiram fechar. Eles botaram muitos elementos. Agora na parte 5, então, uma coisa que me incomodou, acabei de assistir, tem 15, 20 minutos. Eles botaram o filho do Berlim, voltaram com Berlim, botaram a Tatiana, que é a mulher do Berlim. Então foram muitos elementos e a gente está falando isso da segunda parte, né? Então do segundo ato, que é roubar o banco ali, o ouro do Banco da Espanha, sendo que a Casa da Moeda foi antes. Então eles estão fazendo um spin-off de antes para depois. É meio confuso, né? Exatamente isso. Então eles estão fazendo para a segunda parte. Então, como é que eles estão planejando um segundo roubo se nem teve então um primeiro? Então fica um pouco confuso. Assim, pra mim, eu achei muita viagem, eles colocaram várias outras pessoas. Por que algumas pessoas, igual o Bogotá, igual a Manila, só entram no segundo assalto, sabe? Então eles fugiram, ainda continuaram com contato com essas pessoas, então não tem muito nexo. É aceitável, a gente aceita porque é uma ficção, digamos assim, né? E porque a gente gostou muito dos personagens. Eu gostei muito da Nairobi, da Tóquio, do Berlim. Só que assim, o Berlim ter morrido no comecinho ali, no finalzinho da segunda temporada, isso foi ruim. Por quê? Porque ele era o que mais fazia sucesso junto com o professor. Aí depois inventaram ali que eles eram irmãos e tal. Ficava meio aberto. Aí inventaram que eles eram irmãos, botaram um laço e começaram a botar um spin-off com o Berlim. E eu acho isso ruim,
Porque se você coloca 1, 2, tranquilo. Mas isso eu acho que é um pouco lesar o telespectador. É a mesma coisa de eu criar a Casa de Papel e agora falar um monte de coisa. Não, a Tóquio era ex-esposa do professor, mas não foi falado por isso, por aquilo. Quem faz um spin-off pode inventar qualquer coisa da história antiga que não é vista. E já nessa série, na Casa de Papel, eu acho interessante uma coisa. Eles mataram um dos personagens principais, que é a Nairobi, eu achei legal. Mas depois vi com tanto flashback falando deles, eu acho meio ruim. Porque eles se apegam muito ao personagem e querem sempre botar na tela o personagem. Então essa é uma crítica, horrível, sabe? Então eu acho que deve sim ter alguns flashbacks, mas não muito, não maçante. E também é sempre a mesma coisa. O Arthurito, ele era vilão no começo e fica vilão no final. Tipo, sabe, nada mudou. Ele não muda a personalidade, ele não fica pelo menos um tempo bom. Tipo, vou ajudar durante uma temporada para depois voltar a ser vilão. Então algumas coisas sempre acontecem. A Tóquio sempre brigando com o Rio, a Tóquio sempre com problema amoroso, tanto com o Rio, tanto com outras pessoas. O Rio sempre ali desequilibrado com as atitudes, o Dever sempre nervoso. Então a gente não tem uma construção do personagem. Ele vai se desenvolvendo sempre do mesmo jeito. Óbvio que eles se tornam amigos, etc e tal, é legal, mas pra mim, na minha opinião, eu não curti muito isso. E o que mais me incomodou foi isso, foi flashback de personagens novos que nunca tinha existido, nunca tinha sido citado pra mostrar que terá alguma coisa, ou então pra tentar fechar. Pra mim, na minha opinião, seria legal demais se tudo desse errado e todo mundo morresse. É triste, mas assim, é legal, né? Porque imagina, todo mundo consegue sair, ou 2, 3 pessoas conseguem sair, enfim. Vamos lá. Essa foi, assim, a minha parte da Casa de Papel, toda, assim, minha crítica. Gosto? Mais ou menos. Eu tô assistindo porque eu comecei a assistir, então acho que até o final a gente tem que assistir pra ver e tal. Mas, assim, tentaram colocar muitos elementos falando de fascismo, de preconceito com latinos, homossexuais, negros, um monte de coisa. Eu acho legal colocar isso em séries, abordar isso, eu acho realmente muito legal, mas assim, não tudo num capítulo só, não tudo numa temporada só, porque acaba perdendo a essência da série. Se a série fosse começando pra falar sobre, tranquilo, mas não foi. Ele começou a série como uma resistência de mostrar para a população que tem algumas pessoas que são a resistência com a máscara de Salvador Dalí, que é um ícone ali da Espanha, só que acabou se perdendo como simples um filme, uma novela pastelão de roubo com muito tiro. Quer você goste ou não da minha opinião, essa é a verdade. Eu continuo gostando da série, eu quero acompanhar até o final, gostei da introdução de outros personagens que eram secundários, como a Estocolmo, como a Lisboa. Achei bem legal a Lisboa agora entrando no bando, mas mesmo assim as críticas têm que ser feitas. Beleza? Parte 1, decifrada. Agora parte 2, que é Madrid. Madrid é uma cidade belíssima, assim, eu sempre comparo a Espanha com 2 cidades, a capital Madrid e Barcelona. Barcelona eu comparo bastante com o Rio de Janeiro, porque tem praia, é bem mais agitado. E Madrid, aquelas belezas ali centrais, igual São Paulo. Tem muitos museus, tem Real Madrid para você visitar, tem a Gran Via, tem muita coisa legal. E é uma cidade mais, digamos assim, sem ser preconceituoso como é o próprio Rio de Janeiro, uma cidade que trabalha mais que Barcelona. Não que Barcelona não trabalhe, mas assim, por não ter praia, o pessoal foca mais em trabalho. Uma coisa que eu gostei muito quando eu fui para Madrid, já visitei Madrid e Barcelona, mas que eu gostei muito quando eu visitei Madrid, que é ali onde acontece a série, é que as noitadas, as noites, elas vão até mais tarde. Na Europa não acontece muito isso. Então vai até as 3, 4, 5 horas. Geralmente, na maior parte da Europa, vai até as 2. E é legal também que na volta a maioria dos estabelecimentos, fast food, de hambúrguer, de comida, de pizza, está aberto. Então você pode ir caminhando, se você estiver num lugar próximo, ou pegar um transporte e voltar para sua casa, voltar para o seu hotel, para o seu hostel. Então é um ponto muito positivo que eu gostei. Fiquei apenas 4 dias em Madrid. Eu sei que 4 dias é muito pouco, né, pra gente conhecer a cidade, mas gostei bastante e quero retornar em breve. Para quem gosta de futebol, tem os famosos tapas, que são os petiscos, tem sangria e tem também o Real Madrid. Eu não curto muito o Real Madrid, mas fui, o museu é sensacional, o campo é legal, não teve jogo na época, ia ter 3, 4 dias depois, eu acabei não assistindo, mas visitei o estádio Santiago Bernabéu, realmente lindíssimo, vale a visita. E agora na parte da curiosidade, nem a Casa da Moeda, nem o Banco da Espanha
tiveram gravações lá. Óbvio que não, né? Na verdade foi a fachada. Primeiro porque é um lugar público, não dá para fechar por tanto tempo. E segundo que algumas vias ali próximas eram muito estreitas, então tiveram que mudar o local. Por exemplo, a Casa da Moeda é muito parecida realmente com a verdadeira da Espanha, já o Banco da Espanha já é um pouco ou bastante diferente do original. Mas assim, eu acho bem legal mostrar isso, né? Eu acho bacana falar da polícia, falar também dos assaltantes ali, ter essas intrigas aí. Mas foi o que eu falei, né? Acaba virando um pastelão e fica muito maçante. E quando tá muito maçante a série, eles vêm com flashback, vêm com danças, vêm com música, que é um ponto muito positivo. Eu acho que a música de Resistência, lá, a Bella Ciao, e também várias outras músicas foram, assim, eu acho que a trilha sonora de Casa de Papel é muito boa. Depois do Tiros, também a sonora, pô, os efeitos audiovisuais também são muito bons, os tiros, os efeitos sonoros também são muito bons. Então esse é um ponto muito positivo. Foi o que eu falei, né? No começo, se você assistir a série de novo, não era tão legal os efeitos não eram tão legais. E também a trilha também não era tão boa, mas com o dinheiro que a Netflix investiu, pegou a série, eles conseguiram aumentar aí bastante a qualidade e também colocar várias outras câmeras. Tinha bem pouquinha câmera no começo e depois eles colocaram várias outras câmeras. No contexto geral, para mim, Casa de Papel, o começo é nota 8 e depois, ao longo do tempo, com muito boa vontade, nota 6. Muita gente fala, mas eu gostei muito, mas é muito legal. É porque a gente tem que separar o que é realmente ali a série e o que a gente gosta. A gente às vezes gosta de porcaria, passa novela, a gente fala, muito legal, passa um filme do Adam Sandler, gente grande, horroroso. Mas a gente gosta, a gente se identifica e fala que é legal. Assim, pode te entreter, mas como obra de arte, com os erros, com um monte de coisa, acaba caindo um pouco. Então minha nota vai para 6, assim, para ser bem legal, bem generoso, com Alex Pinha, que é um diretor muito bom. Espero que ele faça outros trabalhos assim tão grandes. Eu acho que está na hora de encerrar a Casa de Papel, parar de querer ganhar dinheiro a qualquer custa. Eu sempre faço essa analogia. Imagina Breaking Bad com 10 temporadas. Ele acabou na 5ª temporada ali, exemplar, sabe? E as temporadas eram menores. Então eu acho assim, você tem que terminar, para mim, uma obra quando você acha que tem que terminar. E não porque, vão te dar mais dinheiro, faz e tal. Eu sei que o dinheiro tem a ver ali, faz parte. Mas assim, para você ser lembrado como uma coisa grandiosa. Igual para mim Breaking Bad é grandioso. Igual tipo Lost, tinha tudo para ser grandioso e acabou se perdendo ao longo do tempo. E hoje é falado como uma série cult, uma série de chacota, enfim. Eu gostei também, tudo razoável. Mas então minha nota é 6 e no começo da série nota 8. Tem um documentário na Netflix também falando da ascensão da série dos atores. Eles foram dormir com, sei lá, 3, 4, 10 mil seguidores e acordaram com milhões de seguidores. Isso foi quando a Netflix investiu para comprar lá a Casa de Papel. Botou no catálogo e como o catálogo é mundial, igual o YouTube que vocês estão assistindo, se você procurar qualquer coisa, sei lá, La Casa de Papel Argentina, brasileira, se tiver alguma coisa parecida, vai aparecer. E o Netflix ele ainda entrega, eles botam ali lançamento, novidade, e quando é assistido muito, primeiro lugar no país, segundo lugar no país. Então isso também faz com que as pessoas assistam mais. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do meu desabafo da Casa de Papel. Ainda não acabou, ainda vai ter a parte 6. Se você está assistindo agora, que já acabou a parte 6, comenta aqui se você gostou do final. Eu acho que você vai botar não, mas comenta aqui. E se você está assistindo a parte 5 ou vai assistir, coloca se você gostou ou não. Eu tentei evitar os spoilers aqui. No final dessa parte 5 vai ter uma personagem, uma das principais, morrendo, caindo várias teorias, mas quero saber se você está gostando, se você concorda comigo, se não concorda. Não precisa concordar, pode falar, Álvaro, tudo que você falou, eu não concordo com nada, mas coloca aqui que eu quero saber. E a Inspetora Sierra tá parecendo muito a Lisboa antes. Não sabia se batia, se apanhava, se batia, se apanhava, se denunciava, se não denunciava. E foi o que eu falei. Tá uma grande novela mexicana sem um fim aparente. Mas espero que eles consigam aí entregar todas as coisas. Faltam 5 capítulos para a parte 6 e tem muita coisa para ser revelada. Inspetora Sierra, o que vai acontecer com as outras pessoas, o que vai acontecer... Enfim, não vou contar mais spoilers, que eu também não gosto de que me contem spoilers, e quero que você comente aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada. No final tem vários roteiros
inteiros de vários lugares da Europa, do Brasil. Aqui na descrição também uma série exclusiva do Brasil, lugares mais bonitos como Jalapão, Chapada das Mesas, Chapada dos Veadeiros, Serra Gerais. Bonitão, imagem de cinema, hein? Imagem de La Casa de Papel, sem os tiros. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço. Não se esqueça, inscreva-se no canal, passa para os amigos, comenta aqui bastante o que você achou. Concorda aí, discorda, não tem problema nenhum. Valeu? Valeu, galera. Fui! Cuando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga, esas 100 horas te parecen 100 años.